Vamos lá, caras. Agora a gente vai caracterizar a nossa onda, tá? As ondas que nós vamos utilizar aqui, para exemplo, serão prioritariamente transversais. Por que, professor, a gente vai utilizar as ondas transversais? Porque elas são mais fáceis de se trabalhar, tá bom? As ondas longitudinais, elas têm algumas peculiaridades e não serão tão comuns aqui no nosso curso, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho que diferenciar uma onda, ou um trem de ondas, de um pulso de onda. Professor, o que seria um pulso de onda? Imagine que você tem uma corda esticada e está presa na parede. Tá? Aí você está lá do outro lado, sem nada para fazer, e decide balançar essa corda. Se você levantar a sua mão e depois baixar rapidamente, você vai gerar um pulso de onda. E esse pulso de onda, ele vai se propagar ao longo da corda. Tá? Ou seja, isso daqui não corresponde a uma onda. Isso daqui corresponde a um pulso de onda. Tá? Agora imagine que você fica fazendo isso o tempo todo, tá? Balançando, balançando, balançando para cima e para baixo, 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 tá? Você gostou desse movimento. Aí o que acontece? Depois disso, você vai perceber que a sua corda ela vai ter um padrão mais ou menos assim, ó. Deixa eu colocar aqui um eixo de propagação, tá? Para ficar uma coisa mais organizada. Você vai perceber que depois de um tempo, a sua corda ela tá assim, ó. Tá bom? Então, aqui você tem várias ondas superpostas. Aqui você tem um trem de onda. Tá? Trem de onda. Ou mais tarde, como nós vamos ver, possivelmente aí uma onda estacionária, tudo bem? Então, as ondas que nós vamos trabalhar, elas vão ser ondas desse tipo. Então, vamos pegar e montar aqui os elementos dessa onda. Primeiro, a primeira coisa que nós temos é o eixo de propagação da onda, tá? Deixa eu botar um eixo reto aqui. Essa linha reta, que geralmente é representada pelo eixo X, quando a onda está se propagando no eixo X, é chamado de eixo de propagação. Professor, o que é o eixo de propagação? É o eixo por onde a sua onda vai se propagar, tá? Aí nós vamos ter nossa onda. Vou desenhar aqui só um pedaço dessa onda, o mais bonitinha possível, tá? Vixe Maria. Então deixa eu tentar aqui de novo. Pronto. Desenhei aqui minha onda, tá? A onda ela tem basicamente esse formato. O eixo de propagação, ele parte a minha onda ao meio, ou seja, a distância do eixo de propagação até esse ponto é igual à distância do eixo de propagação até esse ponto. Tudo bem? Pronto. Professor, mas esses pontos, eles têm nomes específicos? Tem, cara, eles são batizados, tá? Os pontos mais altos de uma onda são chamados de cristas. Então, isso aqui é uma crista. Já viu o termo crista da onda? É basicamente ele, tá? É o ponto mais alto da sua onda. Então, quando diz que você está na crista da onda, você está no ponto mais alto de alguma tendência. E esse cara aqui, ele representa o vale. Então, quando você está no vale, você está embaixo. Tá bom? O ponto mais alto de uma onda é chamado de crista e o ponto mais baixo de uma onda é chamado de vale. A distância do eixo de propagação até a crista é igual à distância do eixo de propagação até o vale, tá? Professor, esses caras têm nomes específicos? Tem, tá? Essa distância aqui, tanto essa quanto essa, elas são chamadas de amplitudes da onda. Então, ó, isso daqui é amplitude representado geralmente pela letra A. Então, professor, o que é a amplitude de uma onda? A amplitude de uma onda, caras, é basicamente a distância do eixo de propagação até uma crista ou até um vale, tá? Pronto. Outra coisa que você pode trazer aqui em termos de componentes de onda é a distância de um pico a outro. Tá? A distância de um pico a outro é representado pela letra lambda. Ó, isso aqui é lambda, tá? Uma letra grega. Lambda. Pronto. O lambda, ele é basicamente o comprimento de onda. É como se fosse o tamanho da onda, tá? Comprimento de onda.
Tá? Então, a distância de uma crista a outra, é só dessa forma, professor, que a gente consegue calcular? Não, cara, tem outras formas. Por exemplo, a distância de um vale a outro, tá? Uma onda regular, uma onda criada sempre da mesma forma, ela tem exatamente o mesmo comprimento de onda, não importa por onde você meça, de crista a crista ou de vale a vale. Mas, professor, eu posso medir de outro jeito? Pode, ó. Olha só. A onda, ela é composta por eventos que se repetem. Então, aqui você tem a sua onda tocando no eixo de propagação a primeira vez, tá? E aqui, ó, ela vai tocar de novo, da mesma forma, vindo de cima. Então, a distância desse ponto até esse ponto também é o comprimento de onda. Ou seja, se você pegar dois pontos onde você tem uma repetição do que aconteceu anteriormente, então você tem ali um comprimento de onda, tá? Aí não esquece, isso daqui é a amplitude e isso daqui é a amplitude. Tá bom? Pronto, bacana, professor. Eu tenho aí comprimento de onda, tenho amplitude, e o que é que eu posso ter mais? É o seguinte, outra coisa que você pode ter é a frequência com que a sua onda é produzida, ou a frequência da sua onda, que vai ser representado pela letra F, tá bom? Então imagina só, professor, o que seria essa frequência? Se alguém diz para você, você vem aqui com muita frequência, se você aparecer naquele local 3 vezes ao dia, você vai lá com muita frequência. Se você só aparece naquele local uma vez por mês, você vai com pouca frequência. Então, frequência está associado ao número de vezes que você faz alguma coisa. Não é verdade? Então, vamos lá. Imagine que eu tenho uma onda que ela alcança a sua crista dentro de um certo intervalo mais vezes do que outra. Como assim, professor? Olha só, eu vou desenhar uma onda aqui embaixo, para você entender melhor. Muito parecida com a onda de cima. E vou considerar essa distância aqui, ó. Agora, olha essa onda que eu vou desenhar. Tem um certo delay aqui. Ó, uma onda horrível, mas é uma onda, tá bom? Vê só, essa onda de cima aqui, ela alcança esse ponto máximo 2 vezes dentro desse comprimento. Já essa onda aqui, ela alcança 3 vezes a mesma altura, tá? Dentro da mesma faixa de comprimento. Então, o que é que eu posso dizer sobre essas duas ondas? Eu posso dizer que a frequência com que essa onda de baixo aqui, que eu vou chamar de onda 2, vibra, ó, a frequência de 2 é maior do que a frequência de 1. Olha só que bacana. Então, você tem aqui a frequência de 1 e a frequência de 2. Tudo bem? Bem fácil essa ideia, não é verdade? Professor, isso quer dizer que quanto mais estreitinha for minha onda, maior a frequência dela, porque mais vezes ela vai alcançar aquele pico dentro de um certo intervalo? É exatamente isso, tá? Uma coisa que você deve ter percebido facilmente, porque você é inteligente pra caramba, tá? É o seguinte, quando você aumentou a frequência da sua onda, você diminuiu o comprimento de onda. Olha o tamanho do comprimento de onda dessa daqui. Agora olha o tamanho do comprimento de onda, que eu vou chamar de lambda 2, desse aqui. Tá? Diminuiu. Ou seja, quando eu aumento a frequência da minha onda, eu diminuo o comprimento de onda. E quando eu diminuo a frequência, consequentemente, eu aumento o comprimento de onda. Ou seja, ondas rapidinhas, né, que elas se formam muito rápido, elas têm baixo comprimento de onda. Ondas que se formam de forma devagar, elas têm um alto comprimento de onda. Bem bacana essa ideia. Professor, de que forma isso afeta o nosso dia a dia? É o seguinte, um exemplo bem rápido sobre frequência de onda são as notas musicais. Notas musicais. Tá? O que acontece nas notas musicais? As notas musicais do mesmo instrumento, tá? É importante dizer isso, elas são diferenciadas pela frequência. Diferenciadas pela frequência. Então, um dó, um lá, um fá, um ré, frequência, vou botar aqui.
eles são diferenciados pela frequência. Ou seja, se você tem uma onda, uma onda sonora que representa uma nota musical, se você tiver, por exemplo, um dó, você vai ter algo desse tipo, tá? Eles não são ondas tão bonitinhas como nós imaginamos, tá? Aí ele volta a se repetir aqui, ó. Ó, voltou a se repetir, tá vendo? Ó, você tem aqui a onda, ó, duas ondas aqui, ó, se repetindo, tá? Se você tiver uma nota, você vai ter algo desse tipo. Se você tiver outra nota, você pode ter algo desse tipo. Aqui, ó, já se repete aqui, ó. Ó, e já se repete aqui. Ó, então vê só. Olha que bacana isso. Aqui, a minha onda, ela alcança 2 vezes o pico dentro desse intervalo. Já essa onda aqui de baixo, que representa outra nota musical, ela alcança 3 vezes o pico, tá? Ou seja, cabe 2 ondas dessa aqui dentro de uma dessa. Que é isso daqui, ó. Então aqui eu tenho 2 comprimentos de onda e aqui eu tenho 1, tá? Professor, o que é que significa isso? Significa, caras, que o comprimento de onda desse cara aqui, que eu vou representar por lambda 1, é 2 vezes maior que o comprimento de onda de lambda 2. Tá ok? Olha que bacana, né? Então, professor, peraí, tem como eu fazer alguma matemática com isso? Tem, você pode usar simplesmente lógica. Se o comprimento de onda de 1 é 2 vezes maior que o comprimento de onda 2, isso quer dizer que a frequência com que 2 ocorre é 2 vezes maior que a frequência com que 1 ocorre, porque eles são inversamente proporcionais, tá? Então, se esse cara aqui é 2 vezes maior que esse, então a frequência desse é 2 vezes maior que esse. Ou seja, a onda de baixo ela é mais rapidinha do que a onda de cima, tá? Por assim dizer. Não associa isso à velocidade por enquanto. Depois a gente vai ver isso, tá bom? Ah, professor, se eu fosse colocar as notas musicais, quem tem maior frequência e quem tem maior frequência? Olha só, as mais agudas, elas têm maior frequência. Então, o dó, o ré, o mi, o fá, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, o si é o com a frequência maior, ou seja, ele tem comprimento de onda menor, tá bom? Bem bacana essa ideia aqui, né?